Agora, no Jornal da Cruzeiro, Direito, Jurisprudência, Legislação, o universo jurídico no seu rádio. Espaço OAB Sorocaba. Muito bem, agora em Sorocaba, 8h44, o Espaço OAB Sorocaba, o presidente da nossa OAB, doutor Alexandre Ogozuco, já conosco aqui nos estúdios. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Fábio, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Cruzeiro FM, bom dia, advogada, bom dia, advogado. As eleições, né, domingo, o senhor acompanhou conosco aqui toda a manifestação, essa questão dos santinhos, e é algo que está pegando ainda, né, doutor? É incrível, né? As pessoas bravas com essa situação, até porque quem circula pelos mais diversos bairros de Sorocaba, a sujeira ainda é espalhada por todos os cantos da cidade. Coisa feia essa, não, doutor? Eu compreendo os candidatos na medida em que se um faz, o outro, como é concorrente, competidor, né, compete com o, ele vai fazer também. Eu me lembro que quando propuseram acabar com o boca de urna, muitos apregoavam, acabou a campanha política, acabou e muitas coisas, os candidatos teriam um prejuízo muito grande e etc. E nada disso aconteceu. Eu acho que é hora de tomar uma medida de coragem, uma iniciativa de coragem, porque muito atrasado, ultrapassado essa forma de fazer campanha, jogando santinhos pelas ruas da cidade, na esperança que o eleitor tropece num desses santinhos, pegue um papelzinho e leve como colinha para as urnas, né? Hoje, com tantos recursos tecnológicos, celular, eu me lembro que comecei a receber agora no WhatsApp aqui já o santinho do candidato com as colinhas lá, com os números deles, muitos me mandaram isso, né? Ou seja, já existem hoje mecanismos eletrônicos que podem funcionar como substitutos disso. E não contribui para a conscientização do voto, né? Esse negócio de imaginar, se é que é verdade, se é que é verdadeiro, que o eleitor, no dia da eleição, possa, próximo das urnas, pegar um papel no chão e depositar os números como votos nas urnas, me parece isso de uma forma de não contribuir para a consciência política do eleitor, né? Aliás, doutor Ogozuco, o senhor toca num ponto que chama bastante atenção, porque a Rádio Cruzeiro FM, nós vimos desde domingo falando a respeito desta jogatina, por assim dizer, desses santinhos por aí fora, causando riscos às pessoas, né, colocando as pessoas em risco de escorregões, como aconteceu de fato. E alguns dos políticos que aqui estiveram, se não todos, eles dizem, infelizmente as pessoas têm este mau hábito, né, de pegar um santinho do chão para escolher na última hora e não acompanhar os candidatos ao longo das propagandas eleitorais ou durante os discursos ou debates, enfim, de outra forma buscar informações sobre aquele candidato, né, que ele vai querer votar. É a consciência do voto, de fato. Parece que você vai mesmo mais pela obrigação de cumprir aquilo que está determinado por lei. Aí, por assim sendo, por eles saberem que as pessoas jogam, então as pessoas pegam esses santinhos do chão, então continuam jogando. Agora, se os candidatos começarem a tomar outra postura, não vamos mais jogar esses panfletinhos, você não obrigaria, então, as pessoas mudarem o comportamento? Uma melhor consciência do eleitor que se prepara antes para um momento mais importante da democracia, que é o voto. Eu acredito que sim, eu acho que... Agora, eu não tenho certeza, às vezes eu tenho a impressão que a manutenção do status quo, a manutenção das coisas como elas estão, é um dos interesses dos políticos que exercem o poder. Em especial na educação. Claro, e lembrando mais uma vez que o promotor Wellington Veloso, todo mundo conhece o promotor Wellington Veloso pelo trabalho realizado aqui em Sorocaba. Ele tem a página dele pessoal no Facebook, nas redes sociais. Então ele fez ali um esboço do que poderia ser um projeto de lei, uma lei, e ele espera que alguém pudesse abraçar. É uma sugestão. Será que alguém abraça algo com esse texto? Só repetindo mais uma vez. O candidato que espalhar esses santinhos pelas ruas da cidade, constatada essa irregularidade, R$500 mil a multa. Se ele não realizar a limpeza no prazo de 48 horas, mais 500 mil. Não pagou a primeira nem a segunda, então ele foi candidato, se reelegeu ou conseguiu a sua aprovação diante do eleitorado. Se ele não pagou a multa, ele não toma posse. Esse tipo de lei
tá muito fora da realidade, impossível de acontecer, doutor? Não, eu acho que o caminho é esse, parabenizando o Wellington pela sugestão, pela proposta como cidadão, né, como promotor de justiça. Eu acredito que o caminho é esse. A lei ela tem que ser mesmo severa e pedagógica. E o conteúdo que você acaba de ler no ar aí tem essas duas características. Tem a pena severa para inibir a prática do ilícito e ela é também pedagógica, sem dúvida. Merece apoio. E merece apoio do Congresso Nacional para que isso vire lei, para que, modificando a lei eleitoral brasileira, isso tenha eficácia em todo o Brasil. É só registrando, Fernando, que os nossos ouvintes estão comemorando aqui a apresentação do texto pelo Dr. Wellington Veloso. Eu quero registrar ainda também a audiência do Rodrigo Maldonado, ele que está sempre com o prefeito lá no 6º andar. Até o Rodrigo coloca uma situação aqui, ó. Ele diz o seguinte: sou candidato, tenho que distribuir os meus santinhos para o máximo de pessoas e vários apoiadores. Essa pessoa, ela pega o meu santinho, anota o nome e joga na frente da escola. Eu serei multado num caso como esse? Então ele faz alguns questionamentos, ele respeita demais o Dr. Wellington Veloso, mas, segundo ele, é uma lei bastante complicada e poderá ser bastante injusta em alguns momentos. Essa é uma visão da vingança, né, Fábio? Isso me parece aquela discussão dos estádios de futebol, né? Certo? Alguém veste a camisa do clube adversário para produzir ofensas racistas, pensando que com isso o adversário, o clube odiado, será excluído de um campeonato. É a teoria da vingança, a teoria do ódio, a teoria da má-fé. O Brasil precisa mudar isso. Nós precisamos trabalhar com a teoria do amor, com a teoria da paz e principalmente com a teoria da boa-fé. Dizer que as pessoas são boas. E, sendo o caso, o Estado como um todo, principalmente os eleitos, os exercentes do poder, devem adotar mecanismos para evitar que situações como essas de pura má-fé e de vingança aconteça, punindo exemplarmente os culpados. Esse discurso me parece que ele tem esta questão. Primeiro, desconfia do ser humano e segundo, diz que o Estado é insuficiente, é incapaz de apurar a má-fé humana e punir os que assim atuam. Ou seja, nós estamos sempre privilegiando os maus e prejudicando os bons. Ora, convenhamos, não, doutor Oguzuko? Talvez o senhor há de concordar comigo e o ouvinte também, e até mesmo o Rodrigo Maldonado. Essa questão foi levantada pelo deputado aqui também, que esteve conosco, o deputado Carlos César, que ele diz que mas aí o camarada que é meu adversário vai produzir 3 milhões de panfletos em meu nome e vai jogar lá na frente da escola. E aí eu que vou ser punido. Ora, mas todos nós sabemos que a campanha ela precisa ser justificada, ela precisa ter as notas expressas, dizer de onde vem isso, de onde vem aquilo. Se eu, candidato ou o meu partido não produzo o santinho e comprovo, olha, eu não produzo esse santinho, isso foi fato praticado por meu adversário. Claro. Já não está justificado? Sem dúvida. E a polícia tem condições de identificar a gráfica, o encomendante, a pessoa que lançou essas coisas na rua. É aquilo que eu digo, o Estado tem que se preparar para defender a boa-fé do cidadão e punir com rigor os que atuam de forma ilegal, ilícita e etc. É a velha história que o senhor acabou de dizer, é manter o status quo, é manter como as coisas estão, porque é bom para eles também. Então, vamos deixar do jeito que está. Não importa se alguém vai escorregar ou se a segurança do eleitor está em jogo. O que importa é que eu esteja lá na frente da escola e que alguém pegue o meu cupom, o meu santinho, né? Eu não diria que seja bom, é que muitas vezes quem está dentro do sistema não consegue ter o alcance das coisas, né? Precisa sair um pouquinho, sobrepairar, né? Ficar um pouco mais no alto, olhar de cima o que acontece embaixo, para se encontrar medidas e soluções positivas para a política, para a sociedade, para o ambientalismo, né? Para a limpeza das nossas ruas, conscientização do voto do eleitor, que eu acho que é a medida mais importante, uma consequência mais importante, além da limpeza em si, mas é que o eleitor vá para as urnas consciente, já com o número e o candidato, para que ele possa congraçar nas urnas. Só quero registrar aqui a participação da nossa ouvinte, a Eva, pelo WhatsApp da Cruzeiro FM. Ela diz o seguinte: isso mesmo, doutor Alexandre Oguzuko, paz e amor. Olho por olho, dente por dente, jamais.
R$ 1 milhão de multa, né? As duas, é radical demais. Não é esse o caminho. É a opinião do ouvinte aqui. Pode-se discutir se o valor está proporcional ou adequado. Mas olha, eu vou dar um exemplo do trânsito. Né? Nós estamos penando até hoje com esta tal da lei seca, porque ela vai na liberdade do cidadão. Num país que não tem cadeia, num país cujo sistema penitenciário é falido, num país cujas cadeias não conseguem colocar atrás das grades os criminosos de maior potencial lesivo à sociedade, não é? A lei seca foi por esse caminho e não tem dado certo. Quando, ao meu ver, ela deveria ter ido por aquilo que é mais sensível primeiro ao cidadão em crimes de menor potencialidade. Não estou dizendo que dirigir ao embriagado seja menor potencialidade, mas que é o bolso. Né? Antes de pretender prender, a lei poderia ter gravado de forma drástica o bolso do bêbado que dirige um carro. Multas pesadíssimas, perda do próprio veículo, e talvez nós teríamos avançado muito mais no conceito de que não se pode beber e dirigir ao mesmo tempo. No caso eleitoral, a mesma coisa. Né? Nós temos só dois caminhos, ou a perda do mandato ou a multa pecuniária. E se colocarmos uma multa pecuniária muito baixa, nós estaríamos com a ideia de que o crime compensa. Os candidatos continuariam a lançar mão daquilo que é ilegal, daquilo que é imoral, daquilo que não produz bem, faz mal à sociedade, sabendo de que o valor da multa pode ser por ele suportado sem nenhum problema, como são as multas atualmente de trânsito. Certo? O infrator pratica porque ele sabe que tem dinheiro para pagar e aquilo não vai pesar no seu orçamento. Muito bem, 8h56, para encerrarmos aqui a participação do Dr. Alexandre Ogozuco, representando a nossa OAB Sorocaba. O senhor falou muito durante o nosso trabalho de apuração no último domingo, processo eleitoral. Qual a análise final da nossa OAB sobre as eleições, principalmente os resultados? E quando se fala e questiona muito, eu vejo todo mundo falando sobre isso, o tal do voto protesto, as principais redes de televisão dos Estados Unidos colocando lá: o Brasil elegeu mais uma vez um palhaço, e coloca lá o Tiririca fazendo palhaçada. Essa é a política hoje no Brasil, o país não tá largado, coisas do tipo. Essa questão do voto protesto aí, doutor Alexandre? O voto protesto é dado em sociedades cultas, sociedades um pouco mais avançadas, porque o voto protesto é um voto de consciência, é um voto consciente. Não é? Eu vou eleger alguém para dizer ao mundo a minha indignação com alguma coisa. Então eu quero eleger alguém que possa indignar o mundo sobre aquilo que eu discordo na política. E o voto do Tiririca, com todo respeito, não é um voto de protesto. Eu já estou convencido que não é um voto de protesto. É um voto, e eu vou falar aqui, e tenho sido muito contestado nesse sentido, mas é um voto de consciência do nosso povo que aí está. Um povo que ainda não se apercebeu da importância do voto, um povo que não se apercebeu ainda das consequências que o voto traz para a vida cotidiana dele, um povo que está alheio às questões políticas, uma boa parte deles, ou ao menos esses eleitores do Tiririca, e enxergam no Tiririca uma espécie de representatividade que não enxergam em outros. Só para você ter uma ideia, Fábio, o problema que nós estamos vivendo, apenas 35 deputados na próxima legislatura conseguiram votos suficientes para serem eleitos. Nós só temos 35 deputados federais com votos suficientes para ocupar um cargo na Câmara. Portanto, só 35 deputados federais representam, de fato, a sociedade paulista, no nosso caso, a sociedade brasileira e a sociedade paulista. Um deles é o Tiririca, quer queira, quer não queira. Então, dizer esse voto de protesto é uma forma subliminar, né, de tentar justificar alguma coisa, dizendo: olha, o povo está interessado na política, elegeu Tiririca para indignar toda a sociedade. Isso não é verdade. Né? Já me parecia meio falso lá no primeiro momento, em 2010, e agora mais ainda, porque ele se repetiu.
De modo que eu acho que nós deveríamos ter uma reforma, né? Uma reforma educacional, ou seja, as pessoas, né, serem formadas, não em política, mas formadas em vida sobre as coisas que acontecem no nosso cotidiano, e uma reforma política para aumentar a representatividade. Não é possível que num universo de 513 deputados, apenas 35 angariem votos para exercer um mandato. E o resto representa quem? Né? Representa absolutamente ninguém. E talvez este que deveria ser o nosso grande protesto, deveria significar o nosso grande protesto e a nossa grande indignação. Hoje está na moda uma frase dos jovens, né? Este me representa, aquele não me representa. No Congresso, apenas 35 têm representação. Os demais não representam ninguém. E até porque muitos acabam sendo arrastados por esses candidatos altamente eleitos, como o caso do Tiririca, por exemplo, que traz aquele capitão lá que queria fundar o partido da Polícia Militar Brasileira, não conseguiu, é verdade, mas está lá, esse capitão conseguiu entrar justamente por conta da quantidade de votos do Tiririca. Muitas vezes, até a gente assim comentava como o domingo, Bolsonaro fez, a Cristina Garotinho fez lá no Rio de Janeiro, está levando mais gente, quer dizer, pessoas que não representam ninguém. 26, 27 mil votos, mas a votação do Tiririca foi tão expressiva que acaba puxando todo mundo. E apostando no voto de protesto, nessa história do voto de protesto, muitos partidos trouxeram para essa eleição que se findou domingo, candidatos dos mais variáveis, Mulher Pera, Toninho do Diabo, Kid Bengala e outras, né? E nenhum deles tiveram a possibilidade, nenhum deles conseguiram os votos desejados. Portanto, o Tiririca conseguiu. Tem que analisar um pouquinho melhor essa questão de voto de protesto. Muito bem, doutor Alexandre, mais uma vez o nosso muito obrigado pela participação ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro, edição desta quinta-feira. Eu que agradeço. Bom dia, Fábio. Bom dia, Fernando. Ouvintes da Rádio Cruzeiro FM. Sempre um prazer falar com vocês. Bom dia, advogada. Bom dia, advogado.